brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa. Amém. Que Deus abençoe, amém? Glória a Deus. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração nesta noite, e eu gostaria de compartilhá-la com todos vocês nesse momento. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Essa palavra é uma palavra que vai nos fazer refletir, vai nos fazer, aleluia, buscar mais o Senhor para vencer no deserto. Amém, cara? Vencer no deserto. Porque vencer, meu irmão, quando tudo está perfeito, tudo está dando certo, é fácil demais. Eu falei Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Eu quero meditar com você nessa palavra nessa noite. Se você está com o celular ligado, por favor, desligue ele, para que não venha atrapalhar na hora que você esteja ouvindo a palavra de Deus. Quem chegou no Mateus capítulo 4, verso 1, diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz exatamente assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 2 do capítulo 4 diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transtornem em pães. Vamos repetir de novo, verso 2, verso 3. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: se tu és o filho de quem? De Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Verso 4 do capítulo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Então, meus amados, o Senhor nos deixa uma lição através dessa mensagem. Uma lição de que não devemos deixar que a dúvida ela penetre ao nosso coração. Jesus, ele saiu depois do batismo, foi levado pelo Espírito ao deserto. E você sabe que deserto é lugar de escassez. Você sabe que deserto é lugar de fome, é lugar de guerra, é lugar de feras ferozes. E quem é que vai agora tentar Jesus no deserto? O tentador, o diabo. Só que o diabo chegou com uma conversa e ele queria levar o coração do Senhor Jesus uma certa dúvida. E ele disse: tu és filho de Deus, manda ou transforme, outras traduções, que essas pedras se transformem em pães. Porque o inimigo, ele começou logo pela falta de alimento, pela falta de algo no estômago do Senhor Jesus. Porque o diabo, meu amigo, minha amiga, ele trabalha em cima daquilo que você está em falta. O que faltava para Jesus lá no deserto era comida no seu estômago. Mas o Senhor Jesus disse para o diabo o seguinte: nem só de pão viverá quem? O homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não só da comida sólida você sobrevive, mas do poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Lá no deserto, Jesus poderia estar com seu estômago cheio, mas se ele não estivesse cheio do Espírito Santo, ou seja, na mão de Deus, ele poderia ser enganado, porque o diabo veio 3 vezes tentá-lo naquele lugar. Talvez você entrou num deserto. Talvez você está passando um deserto na sua vida. Talvez você tenha encontrado lutas nos últimos dias. E o inimigo está te tentando para que você volte atrás, para que você retroceda. Talvez ele já falou à tua mente, ao teu coração, dizendo para você o seguinte: tu está na igreja, mas nada mudou. Tu não é filho de Deus. Filho de Deus, por que está passando por esse problema? O diabo, ele lança as suas dúvidas. Ele lança algo para que você seja pego de surpresa. Mas é aí que está. O deserto é lugar de você buscar a Deus. Quando você estiver num deserto na sua vida, é hora de você dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. Jesus não estava no deserto à toa, ele estava 40 dias de jejum. Por isso ele teve facilidade de vencer o diabo. E muitas das vezes nós entramos no deserto e não o vencemos porque não estamos nos preparando para naquele grande dia passar por cima da serpente. Amados, o deserto tem 3 pontos, 4 pontos, mas eu vou falar de 3 nesta noite. Que muitas das vezes, se a pessoa não estiver firme, ela larga, ela abandona a sua caminhada. O primeiro ponto do deserto: o desertor. Quem é o desertor? Quando o cidadão entra no deserto despreparado, ele corre um risco, um sério risco. Meu querido, minha querida, de passar para o exército do inimigo, de mudar de lado. A pessoa, se ela entra no deserto e ela não está preparada, há um sério risco dela mudar de posição, mudar de time. Ela está jogando no time do Senhor Jesus, mas ela está enfrentando a luta no casamento, na família, no familiar, e o diabo envia um dos seus. E agora começa buzinando no ouvido da pessoa, começa mostrando para ela que ela não está com nada, a fé dela não está com nada, a igreja dela não está com nada, e acaba levando ela até mesmo para o espiritismo. Ela muda de time. Ela está jogando o time dos vencedores, mas ela ainda não viu a vitória diante dos olhos. E o exército inimigo está lá do outro lado dizendo: se vir para o nosso lado, vai vencer em breve, imediatamente. Então esse é o chamado desertor, que leva a pessoa, aleluia, a passar para o lado do inimigo. Então eu aconselho a você se preparar, porque na hora que você entrar no deserto, você não passa para o lado do inimigo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto na vida de um ser humano quando entra no deserto é quando ele se desespera. O desespero, meu amigo, minha amiga, tira do coração, da mente da pessoa a essência da vida. E ela agora começa, meu amigo, minha amiga, a se desesperar. Ela enfraquece, ela se desespera totalmente. E sobre esse terceiro ponto, eu quero que você marque aí Mateus e vai comigo, aleluia, até 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. 2 Coríntios 1, 8. Pastor, está acontecendo comigo, entrou o desespero. Eu não consigo mais raciocinar direito. Eu não durmo, eu não como. Não saio de casa. Não tenho alegria.
desesperar, perder a esperança. Segundo Coríntios 1:8 diz, segundo aos Coríntios 1:8, eu já estou lá. Quem chegou lá, diga amém. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobrevém na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Quantas pessoas estão nessa situação? O problema vem sobre ela, a situação é tão calamitosa, tão grande, que a pessoa se desespera de uma tal maneira que ela não quer mais nem viver. Ela não quer mais nem viver. Porque algo diz dentro dela: para que viver dessa forma? Viver desse jeito é melhor morrer logo. Viver sofrendo para quê? Aí o verso 9 do capítulo 1 diz: mas já em nós mesmo tínhamos a sentença de quê? De morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita quem? Os mortos. Então, na hora da luta, quando você estiver no deserto, vinha a fraqueza, o desânimo, o cansaço, não confie em você mesmo, no seu taco, na sua pegada, mas confie no Senhor. Ele é o Deus que dá vida ao morto. Aquele que já não tem mais ânimo, não tem mais força, não tem mais alegria, já não tem mais vontade de viver, porque lá no deserto ele perdeu toda a esperança. E agora a pessoa fica completamente desanimada. O problema é com o filho, ou com o marido, ou com a mulher, ou com um parente, ou com um trabalho, ou com a vida dela mesma. Entra logo num mal chamado depressão. Deixa a pessoa depressiva por conta daquela situação. Aí tem pessoas, quando entram em depressão, ela não come, ela não dorme, ela não toma banho, ela não quer conversar com ninguém, ela não sai mais de casa, ou seja, ela fecha no seu mundo. É como se aquilo fosse o final da vida dela. É como se aquilo fosse o final de tudo. Mas é lá no deserto, querido, que Deus levanta o homem e faz dele um vitorioso para a honra e glória do nome dele. Aleluias. Eu quero ler a parte B do verso 9. Quando diz: para que não confiássemos em nós, mas em Deus. É a hora do sujeito se apegar com o Senhor. Está passando pelo deserto, está passando pela luta, se apegue a Deus, se apegue ao Senhor, grude a Ele, jejue, se consagre, ore meio-dia, de madrugada, meia-noite, ore quando você quiser, mas aleluia, busque, aleluia, aquilo que você não tem mais. Ânimo, força, e do alto vai vir sobre a sua vida para a glória de Deus. Diga amém, Jesus. Então esse, queridos, foi o terceiro ponto de uma pessoa que se encontra no deserto. O quarto ponto ainda é perigoso: desfalecer. O que é desfalecer? Enfraquecer, desmaiar,
angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Mas eu não quero ir lá. Para esta parte aqui, eu quero que você volte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda em segundo, louvado seja o nome de Jesus, Coríntios 4:1. Segundo aos Coríntios 4:1. Volte lá. Você está bem pertinho aí. Você estava em segundo capítulo 1. É só ir um pouquinho para frente. Segundo aos Coríntios 4:1. Vamos lá. Segundo Coríntios 4, verso 1. Quem chegou lá, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler para honra e glória de Jesus. Pelo que tendes este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. É necessário que você use a palavra do Senhor e não tente inventar. Não, mas Jesus também sofreu, também tem o direito de sofrer, não tem problema não. Jesus sofreu no seu lugar para que você não sofresse hoje. Mas aí em cima desse ponto aqui, meu querido, minha querida, desfalecer, eu quero trazer para você a palavra fraco. E essa palavra fraco nós vamos achar lá de 2 Samuel. 2 Samuel 17:1. Você não pode desfalecer quando Deus conta contigo para essa guerra, para essa batalha. 2 Samuel, capítulo 17. Está lá no Velho Testamento. 2 Samuel 17, verso 1. Depois eu retornarei a Mateus, aonde nós vamos finalizar a mensagem e orar para a glória de Deus. Você sabe que Davi enfrentou uma guerra na sua própria casa. Pastor, é o caso meu. Vamos amarrar esse nome e mandar ele embora hoje para a glória de Jesus. O filho de Davi se levantou contra ele. E a guerra foi feia. A guerra foi travada. 2 Samuel capítulo 17, o verso 1. Chegamos lá, amém? Disse mais Aitofel, Absalão. Absalão era filho de quem? Do Davi. Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após quem? Davi. Esta noite, verso 2: irei sobre ele, pois está, como igreja? Cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. Amém? Então ferirei o rei só. Veja que o inimigo de Davi pode observar, pode enxergar que ele estava como igreja fraco.
Fraco. A palavra está aqui, fraco. Ele estava fraco. Meu amigo, minha amiga, o teu adversário, ele vai estudar a tua vida. Ele vai tentar encontrar pontos fracos em você. Ele vai tentar encontrar em você alguma brecha, alguma porta aberta, para que ele possa investir, para que ele possa jogar o seu laço e tentar te amarrar de uma vez por todas. Então veja que o inimigo de Davi, no verso 2 diz: irei sobre ele, pois está cansado e fraco. Tem pessoas que andam cansadas e fracas. Ela já se cansou. A luta dela tem sido maior do que ela. Os problemas têm sido maior do que as suas forças. Ela já se cansou. Ela anda fraca. Ela anda nervosa. Ela anda agitada, pensando em desistir. Deixa eu falar uma coisa nesta noite. Se você anda fraco, se você tem estado fraco, fraca, nervoso, nervosa, agitado, agitada, lembre-se, quando você não puder mais prosseguir na caminhada, o Senhor te leva. Quando você não tem mais força para lutar, Deus luta por você. Agora você não pode entregar os pontos. Você não pode ser andar. Você tem que avançar. Independente do deserto, independente da luta, você tem que avançar. Você tem que ir para cima do valente. Você tem que se mostrar mais forte do que ele. E por que eu tenho que me mostrar mais forte do que ele? Porque Jesus e você é mais forte do que o inimigo. E se você coloca a sua causa nas mãos do Senhor Jesus, não é mais você quem luta. Não é. Não é mais você quem luta. Mas isso é coisa da sua cabeça. Está pertinho aí de 2 Crônica, vai lá. Vamos ver se eu estou falando, se eu estou pregando a verdade ou coisa da minha mente. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos lá. Verso 15. 2 Crônicas 20, 15. Quem chegou lá, diga amém. Amém. Olha o que o Senhor Deus diz. E Jaziel disse: dai o que, igreja? Ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos espanteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Diga amém. A peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Então, quando você coloca uma causa na mão de Deus, a peleja é de quem? A peleja é do Senhor. Agora, tem que dar ouvidos. O Espírito Santo tomou Jaziel ali e disse: olha, dá ouvido todos vocês. Espera aí, calma um bocadinho. Para um pouco agora. Vem algo do céu para vocês. Vem algo do trono da glória. Dá ouvido o que o Espírito Santo está dizendo nesta noite. Aleluia. Não vos espanteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Aleluia. Mas muitas das vezes a pessoa, ela acha que ela sozinha pode mudar alguma coisa. Você não pode mudar nada, meu irmão. Você não pode mudar nada, meu irmão. As coisas, elas são mudadas quando eu e você colocamos a nossa vida no altar do Senhor. Nós alcançamos a vitória quando
Deus. E o verso 16 diz assim: amanhã descereis contra eles, e eis que soube pela ladeira descer, e os achareis no fim do vale, diante do deserto, da onde? De Jerusalém. Nesta peleja, 17, não terás que pelejar, para estares em pé, e vejo a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor está conosco. Diga glória a Deus. O Senhor está conosco. Tu não está nessa guerra sozinho. Tu não está nessa guerra sozinha. O Senhor está conosco. E é Ele que guerreia a nossa guerra. Aleluia. Mas muitas das vezes o desânimo toma conta. O coração da pessoa desfalece. Em vez dela lutar, em vez dela guerrear, ela para em algum lugar, faz como Elias, embaixo daquele pedazinho, e diz: eu não sou melhor que meus pais, tira minha vida porque não me compete mais viver. Querido, querida, deixa eu te falar uma coisa nesta noite. No momento em que você colocou a tua causa na mão do Senhor, a peleja agora é dele. Agora você só tem que fazer uma coisa: permanecer confiando. Permanecer confiando. Ezequias disse para o seu povo: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para pelejar por nós. Aleluia. Por que você está temendo? Por que você está dizendo que não dá? Por que você está lá no deserto murmurando? Não murmure no deserto, mas ore, busca a Deus, clame ao Senhor, se levante, aleluia, tome posse da sua bênção, da sua vitória. O diabo, ele não é poderoso para levar nada a ser dano, ele é derrotado. Poderoso é o Senhor nosso Deus que está na nossa vida. Então é tão somente necessário você abrir o seu coração e acreditar que onde Deus coloca a mão dele, ninguém pode impedir. Se você colocou na mão do Senhor o seu marido, a sua mulher, o seu filho, a sua filha, tenha certeza, Deus é contigo. Deus é contigo. Então, meu querido, o terceiro e último ponto é, aleluia, desfalecer, ou seja, enfraquecer, perder as forças. E Jesus não perdeu. É mesmo? Volta lá em Mateus. Não perdeu. Vamos para a segunda tentação de Jesus. Verso 5. Lá de Mateus 4, 5. Mateus 4, 5 diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa. Olha só quando ele levou. E o colocou sobre o pináculo do templo. E 6 diz-lhe: se tu és o filho de quem? De Deus. Observe, Satanás sempre tenta colocar dúvida. Sempre tenta pôr dúvida no coração do homem. Se tu, esse si, ele estava lançando a semente da dúvida. Muitas vezes você ora pelo seu filho, pelo seu marido, por aquela pessoa que você ama, e os resultados não são de imediato. Aí a pessoa diz: se eu sou homem ou mulher de Deus, vai acontecer. Se não acontecer, eu vou largar a igreja, vou largar Jesus, vou sair fora. Então Satanás chega e diz: se tu és, está assim na sua Bíblia. Então o diabo transportou,
para a cidade santa, lá no cume do pináculo, e lá no 6 ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Por quê? Olha só, está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Deus usou até a palavra. O diabo ele usa até a palavra para te enganar. Porque isso que Satanás falou está escrito lá no Salmo 91. Ele disse: olha, está escrito? Está escrito: darás ordem aos teus anjos. Está assim ou não está na sua Bíblia, querido? Amém? Vamos ler em nome de Jesus. Aleluia. Darás ordens aos teus anjos, aos seus anjos. Aleluias. Ao teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca, olha só, tropeces em alguma pedra. Usou bem a palavra. Agora Jesus do outro lado. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você só vai vencer o diabo pela palavra de Deus. Você só vai vencer o diabo em comunhão com Deus. Já pensou um de nós numa situação dessa? O que seria, querido? O que seria, meu irmão? O que seria, minha irmã? O diabo te confrontando dentro da palavra. E aí? Mas Jesus, dentro da sabedoria de Deus, Ele sendo o próprio Deus, Ele também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. Não ceda, não retroceda, não se impressione, mas busque a Deus de todo o seu coração. Seja um conhecedor da Bíblia. Não leia a Bíblia não somente na igreja, mas na sua casa, lá no seu trabalho, onde você puder, leia a palavra de Deus, se fortaleça. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. A fé não vem porque você ouviu algo lá de alguém, lá não sei de onde, não, porque você ouviu a palavra do Senhor, entrou no teu coração, e no momento da guerra você está preparado. A Bíblia chega a dizer que a palavra é a espada do Espírito. Mas muitas das vezes o homem está vazio, e não tem espada nem no físico, quanto mais no Espírito. Ele não tem espada nem nas mãos físicas, quanto mais no Espírito. Prossiga. Nós falamos da terceira tentação. Vamos agora à última. 9. Novamente, 8, aliás, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Olha aí. Isso aqui é um tipo de tentação que muita gente cai. Muita gente. Aquela pessoa que gosta de vantagem. Aquela pessoa que não gosta de ter muito trabalho. Meu amigo, quando a coisa for muito fácil, desconfie e saia fora. Desconfie e saia fora. Quando a coisa parece ser muito fácil demais, pode ter certeza que tem algo errado por trás. Então o diabo, levando Jesus a um monte muito alto, mostrou para ele a glória deste mundo. Ele disse: olha, se prostrando, a adorar isso aí, eu te dou tudo. Prostrando e me adorando, melhor dizendo. Aleluia. Disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Novamente o Senhor entra com a palavra. Verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito:
ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não aceite. É aquela propina, é aquela conversa mole, vou te dar um momento. Saia fora. Seja uma pessoa de Deus, sincera. É aquela pessoa que chega, olha, você está há 10 anos na igreja e a sua vida não mudou. Vamos lá na cartomante, daqui a 15 dias você tem resultado, saia fora. Você pode até ter um resultado imediato, mas ali você não sabe o que com a sua alma e a alma da sua família, porque você colocou tudo aos pés de Satanás. Quando você vê a coisa muito fácil, saia fora, porque tudo, meu amigo, é com esforço. Nada vem de graça para mim, para você, tudo há um esforço. Quando você vê muita facilidade, meu irmão, saia fora. Uma certa vez eu estava em Guarapari e não tinha muita experiência, e chegou uma cigana e disse: Ganjão, tu tem um dinheiro aí? Eu peguei aquela notinha menor que eu tinha e dei para ela. Tem, tá aqui. Não quero consagrar o teu dinheiro, tu vai ver como vai chover dinheiro na tua vida. Pegou a minha notinha, aquela menor que eu tinha, que eu também não era muito bom não. Dei a menorzinha para ela, consagrou, apresentou lá os capetas dela lá. Ele botou no bolso e disse: esse é meu, agora me dá o teu para me consagrar. Ele está amarrado, saiu lá do teto dela. Está me entendendo? Quando ela estava com o meu dinheiro na mão, ela disse: esse não serve para você, esse é meu. Agora me dá um outro aí se você quiser. Você está me entendendo, meu irmão? Então fuja quando a coisa parecer boa demais. Mas eu quero terminar essa reunião. Eu quero terminar essa palavra. Isso aqui vai fechar todo o texto e o contexto. Isso aqui eu parei quando eu li novamente, eu li várias vezes. É muito citado isso aqui. Mas isso aqui, meu amigo, minha amiga, eu quero que você leia comigo o verso 11 do capítulo 4. Devagar e com diligência. Então o diabo deixou. Leia de novo. Então o diabo o deixou. Entenda. O diabo só vai deixar você, sua família, seu familiar, quando você vencer. Quando você venceu. Quando você recusar todas as suas propostas. Quando você lá no deserto se apegar tão somente a Deus. Quando você lá no deserto enxergar somente um só Deus na tua vida, Jesus de Nazaré. Aí o diabo vai ter que deixar, não tem jeito. E é o que está escrito. Então o diabo o deixou. Mas não é só isso que eu quero que você bote no seu coração. Quando o diabo deixou o Senhor Jesus lá no deserto, depois de todas aquelas tentações, aí, meu amigo, minha amiga, vem o que todos esperam depois de uma grande batalha. Eu coloco até o óculos para ler isso aqui. Eis que, está lendo comigo? Eis que chegaram os anjos e o serviram. Diga glória a Deus. Chegaram os anjos e serviram ao Senhor para honra e glória do seu santo nome. Então, depois de toda a batalha, depois de toda a luta, depois de toda a guerra, você é servido pelo próprio Deus. Deus envia o socorro. Deus envia, aleluia, aquilo que Ele te prometeu para honra e glória do seu nome, aleluia. Quando o demônio deixou Jesus naquele deserto porque não conseguiu vencê-lo, agora Deus manda um exército de anjos para servir o Senhor lá no deserto. É lá no deserto que Deus vai te servir depois de uma grande batalha. É lá no deserto que você vai servir depois de uma grande guerra. É lá no deserto que o Senhor vai acalentar o teu coração, que Ele colocou na tua vida, aleluia, as bênçãos quais você colocou diante dele. O diabo foi embora, acabou.
Deus permaneceu firme. O diabo só vai perder na minha e na tua vida quando nós permanecermos firmes. Quando nós permanecermos confiando no Senhor. Quando nós permanecer confiando na palavra de Deus. Quando nós permanecer confiando aqui nesse falei nosso coração. Muitas vezes, amado, foge do coração do homem as promessas de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Deus nunca falhou com nenhuma das suas promessas. Nenhuma! Todas elas se cumpriram e estão se cumprindo. E por que você vai abandonar agora a sua fé? Permaneça. Vença o inimigo lá no deserto. Vença ele em nome de Jesus. E quando acabar toda a batalha, pode ter certeza, o Senhor vai ganhar os anjos dele para te servir. Isso é muito forte. Aleluia. Eis que chegaram os anjos e o serviram. Essa mensagem eu gostaria que você colocasse no seu coração. Põe o louvor já põe o louvor. Eu vou rodar ele não todo parte. Eu quero que você coloque isso no seu coração, meu irmão. Não desfaleça no deserto. Já colocou? Não desfaleça no deserto. Olha, há um grande risco. Deserto, terra extensa, seca, com poucas árvores, com pouco capim, onde não mora ninguém. Nessa terra vivem animais ferozes. Deserto. O nome já está dizendo, é um deserto. Então, se você entrou no deserto, se apegue ao Senhor. Se apegue ao Deus Todo-Poderoso. Não desvie do seu coração, da sua mente, mas esteja firme no Senhor de todo o seu coração. É o número que não desvie do Senhor, não. Permaneça firme na presença dEle. Pastor, é difícil, mas não é impossível. Você tem um Deus que te sustenta, que te fortalece. Há uma palavra lá em Coríntios que diz o seguinte: as armas da nossa milícia não é carnais, mas sim poderosa em Deus, para a destruição de toda a fortaleza. Qual foi o mal que se levantou contra você? Qual foi o mal? Número 8? Então, qual foi o mal que se levantou contra a sua vida, meu irmão? Tenha certeza de que Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro bem presente na angústia. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Nós vamos louvar aqui. Aguenta um pouco aí, Lucas. Nós vamos louvar aqui em nome de Jesus e vamos orar.